Shabbat Shalom. Podia ser mais animado um pouquinho, né? Vamos tentar? Shabbat Shalom. Agora o pessoal da BN queria até estar aqui para poder compartilhar desse Shabbat Shalom. Aos nossos queridos aí da TV Sião, da ABN, o nosso Shabbat Shalom muito carinhoso, né? Que seja um Shabbat de realmente muita alegria, muita paz, muita saúde, muita comunhão, muito milagre, né? 2, 3, 4, 5, melhorou. Olha que privilégio, encerrar um Shabat com uma noite de milagres, com uma sequência de dias milagrosos, né? E é isso que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua família, que seja um novo tempo mesmo. Que o milagre do Senhor, a começar agora, né, nesta manhã, através desse serviço à Torá, através da ministração da palavra, traga sobre a sua vida aquilo que todos nós precisamos. Este ano tem sido, né, um ano muito difícil, né, para os brasileiros, de uma forma geral, com tudo isso que a nossa nação tem passado, né, as famílias também têm sofrido muito, com desemprego, com enfermidades, tanta coisa, né, e tudo isso nos envolve muito, espiritualmente, emocionalmente, mas nós não olhamos para as circunstâncias. E essa paraxá de hoje fala muito sobre isso, né? Nós não olhamos para as situações à nossa volta. Nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, que o Senhor nos abençoe na ministração dessa palavra, para que nós possamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E, quando eu fui, né, escalado para esta paraxá, logo a gente corre e vai olhar o tema. Qual que é o assunto da paraxá? E, quando eu vi, né, que é o início da história de José, eu fiquei até certo ponto tranquilo, mas, além de todo mundo conhecer a história de José, eu creio que eu já ministrei também e tal. Mas, por incrível que pareça, essa paraxá eu ainda não tinha ministrado. Vocês acreditam uma coisa dessa? Fui pego de surpresa. Então, não tinha nada preparado. É hora de correr atrás. E o melhor é isso, né, quando nós temos que buscar e estar na dependência do Senhor. Então, paraxá Vaeshev, e ele habitou, né, Bereshit, Gênesis, capítulo 37, verso 1, até o capítulo 40, verso 23. A Haftará se encontra em Amós, capítulo 2, verso 6, até o capítulo 3, verso 8. E a Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, se encontra em Atos, capítulo 7, verso 9, até o verso 16. Né? Eu, preparando essa paraxá, eu creio que vai ser uma ministração bem curta, porque, apesar de serem 3 capítulos, quase 4, eu preparei um capítulo só. Tentei até avançar mais um pouquinho, mas não deu. Parou no 37. E eu creio que vai ser o suficiente, é a porção que Deus tem para nós essa manhã. Amém? E ano que vem, se eu tiver que ministrar, eu vou começar no capítulo 38, porque ele é um parênteses nessa paraxá, o capítulo 38. Né? Começa no 37, abre um parênteses no 38, depois a história continua no 39. E o 38 é muito profundo também, tem muitas riquezas, muitos princípios, né? Então, vamos lá. Se pudéssemos dar um tema, ou renomear a paraxá, eu pensei em lições com os sonhos de José. Porque são muitos princípios, são muitas coisas que nós podemos extrair. Esta porção, além de ser tremendamente profética, dela podemos extrair várias lições para a nossa vida espiritual e familiar.
Entre a geração dos nossos pais e dos nossos filhos, há uma mudança muito grande. E se não tivermos discernimento, corremos um sério risco de não prepararmos nossos filhos de uma maneira adequada para a vida. Eu coloquei aqui, olha ali, entre a geração dos nossos pais, dos meus pais e do meu filho, no caso, eu sinto que há esse vácuo. Alguém mais tem sentido isso? Semana eu estava conversando com um tio meu, ele falou, Jorge, estou com muita dificuldade, me deram um celular, mas eu não entendo nada desse troço, eu vou ficar com o meu pequenininho, mesmo velhinho, que é só ligar e falar e ouvir, pronto, acabou. Mas esse negócio, não, mas pede o seu neto vai te explicar direitinho. Meu neto não tem tempo, não. Agora imagina, ele com 80 anos, o neto com 10. Diz ele que quando encontra, está na maior dificuldade para ter um diálogo. Ele não sabe o que fala com o menino e o menino não tem nada para falar com ele. Então, a gente brinca, mas é muito sério. Aquilo que eu recebi dos meus pais, praticamente, se eu não der uma peneirada, se eu não refazer a coisa para os dias de hoje, eu não vou conseguir transmitir para o Felipe. Agora, eu imagino que para você também está a mesma dificuldade. Geraldo, 2 meninos, um de 1 ano, outro de 3, 4. Olha o que você recebeu do seu pai, Geraldo, em matéria de ensino, de exemplos, de histórias, de correções. Nem a correção, talvez, que você tenha recebido do seu pai, você não pode dar ao seu filho hoje. Corre o risco de ser preso. A correção que nós recebemos dos nossos pais, eu até não posso dizer muito, não, também ele era capaz de ser preso, porque ele adorava puxar uma orelha. Mas nunca foi de bater, o negócio dele era uma orelha ou o beliscão. Para ele era o suficiente. Então, e essa paraxá de hoje, ela traz até mesmo esses princípios, para que nós possamos aplicar. Nós, com uma geração aí de 50 anos, por exemplo, não estamos sabendo encontrar um ponto de equilíbrio, às vezes. E vem uma palavra de Deus com uma família que viveu há mais de 3.000 anos, trazendo normas e princípios para nós aplicar na nossa família hoje. Olha a riqueza da palavra de Deus, olha a diferença daquilo que a palavra faz nas nossas vidas. Com esta paraxá, podemos rever princípios que vão nos auxiliar muito. Verso 1, capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Finalmente, Jacó, depois de uma vida cheia de aventuras, experiências e emoções, resolve fixar residência. Mas, será que Deus já havia liberado a aposentadoria para ele? Seria esse o fim da história dos patriarcas? Com certeza não. E nós vamos ver que tem muito mais aí para nós. Quando José estava com 17 anos, ele costumava pastorear o rebanho com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. Às vezes, o chamado continua na vida do filho. Primeira coisa que nós podemos ver aqui. Talvez a maioria dos filhos não vão seguir nada do que os pais fazem, seja profissionalmente, até mesmo espiritualmente. Porque se fosse assim, todo filho de pastor seria pastor. E não é isso que nós vemos. Então, nós não podemos afirmar que um filho vai continuar a história do pai. Mas nós podemos ver que, às vezes, um filho continua o chamado do pai. E aqui nós temos um exemplo muito claro disso. O rabino tem um chamado muito específico da parte de Deus. Nós temos visto isso, temos compartilhado junto com ele. E agora nós vemos o Mateus de uma forma muito eficaz, muito eficiente, com muita sabedoria, com
com a unção do chamado de Deus também sobre a sua vida, dando sequência a esses passos do Pai, ou sendo parceiro com esse Pai nesse chamado. Né? Semana passada mesmo, o Rabino estava impossibilitado de ir, né, até falar, divulgar o museu lá em Roma. Né? O Mateus foi, né, e cremos que com a mesma unção, com a mesma sabedoria, né, e representou muito bem ali, né, vamos dizer assim, o chamado do Pai. Né? Então, nós vemos que, muitas vezes, os filhos seguem um chamado. Então, nós, pais, devemos ter essa responsabilidade e esse cuidado. Devemos estar atentos, desde pequeno, à direção da vida dos nossos filhos. Né? Não temos que obrigar, o chamado, a unção, quem dá é Deus. Mas nós podemos nos comportar, em primeiro lugar, de uma maneira que vai servir de incentivo para o nosso filho, em primeiro lugar. Quantos filhos não querem saber nada do chamado do pai? Muitas vezes pelo relacionamento, pela forma de agir até mesmo do pai, e cria já uma certa resistência. Né? Outros não, é porque Deus não deu o chamado e ele tem uma vida profissional e vai ser usado por Deus de uma outra maneira, mas não especificamente dando sequência àquele chamado. Né? Então, nós vemos aqui José, com 17 anos, costumava... Por que eu grifei ali a palavra pastorear? José já tinha trabalho. Vou repetir. Com 17 anos, José já sabia o que era trabalhar. E hoje, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na minha geração, já começava a trabalhar mais cedo. Hoje, tudo bem, é uma circunstância diferente, os pais fazem a opção, não. Tem pais que batem mesmo na tecla, meu filho só vai trabalhar depois que formar. Dá-se a impressão até que é o trabalho que prejudica a formação do filho. Tudo bem, pela situação financeira, né, o pai tem condições, ótimo, não tem problema nenhum. Mas quantos também custam a amadurecer por causa disso? Pega um jovem aqui agora, nessa faixa de 15 a 20 anos, senta com ele e vê o que está na cabeça dele. Vê qual é o foco dele. Vê qual é a prioridade dele. Não sabe trabalhar, não sabe quando vai começar, não sabe o que quer da vida. Pergunta, mas você está estudando, você vai fazer o quê? Ah, não sei, depois eu vou ver. Eu marco um X lá. Para escolher a profissão. Isso é muito sério, meu irmão. Pais, essa geração de amanhã está nas nossas mãos. Nós precisamos de entender isso. A geração de amanhã está nas nossas mãos hoje. O que temos passado para os nossos filhos? Sejam eles de 1 ano até de 40. Você está encontrando muito de 40 aí dentro de casa ainda. O que nós temos passado? Vamos repensar, vamos parar um pouquinho, o mundo está muito agitado, muito corrido. Realmente, se a gente não tiver uma prioridade, não tiver um foco, a gente não vai parar, não. Pare um pouquinho. Pai, sacerdote, repense a sua família, repense a sua casa hoje. Hoje, não importa se você ainda não tem filhos, mas sabe que eles virão, já começa a pensar o que serão esses filhos. Se você já os tem pequenininho, fala, olha, o que esse menino vai ser amanhã? Não deixa solto, não. Comece no mundo espiritual a fechar essa negociação com Deus. Senhor, ele pertence ao Senhor em primeiro lugar. Eu não tenho como determinar a vida espiritual, a vida profissional do meu filho, mas eu tenho a responsabilidade de educá-lo e de ajudá-lo nessas escolhas.
servindo pelo menos como referência para ele, em primeiro lugar. Porque quantos filhos não estão tendo a referência dos pais? Então, é muito cômodo a gente chegar na igreja, ou na sinagoga, ou na congregação, sentar, ouvir a palavra. Que bênção que foi a palavra hoje. Mas e aí? Vamos esperar a próxima no outro sábado? Essa foi só a porção ali do momento, nem é do dia. Porque às vezes à noite já vem outra. Não. Meu irmão, se Deus te trouxe aqui nessa manhã, é para você ouvir e inculcar essa palavra. Se você não conseguir extrair nada, Senhor, vou aguardar a próxima, porque essa para mim. Mas se você parar diante de Deus, for sincero com Ele, Senhor, qual a lição para a minha vida, para a minha família, nesta paraxá? Porque nós vamos ter exemplos muito bons, mas vamos ter exemplos muito ruins também. Então, depende de cada um de nós. As escolhas, as decisões a serem tomadas. Não leve a vida, ou não deixe a vida te levar, meu irmão. A vida é muito curta e muito séria. O propósito de Deus para a nossa vida é muito sério, para ser levado assim, pelo vento. Então, pare hoje. Final de ano, a última semana do ano, é a semana, pelo menos na televisão, a palavra que a gente mais ouve é retrospectiva. Faça uma retrospectiva essa semana da sua vida, em primeiro lugar, e da sua família, e veja o que pode melhorar, onde você pode investir mais neste ano de 2017, que se aproxima. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, não há idade para ser usado por Deus. O pessoal está, no Brasil, está revoltado com o governo por causa da aposentadoria. Mas por quê? Porque o foco está na aposentadoria. O foco não está no trabalho. O foco não está na utilidade da vida. Meu irmão, a primeira coisa é a vida. É a alegria de viver, a alegria de servir, a alegria de trabalhar, a alegria de poder ir e vir. Esse é o nosso foco maior. Mas não, esse governo, agora eu vou aposentar com 90 anos. Olha, se não der uma de José começar com 17, não vai nem aposentar. Abre o olho. Então, agora, mais do que nunca, tem que começar a trabalhar cedo. Está vendo como é que é? Nossa mente tem que se abrir, meu irmão. E a palavra de Deus tem esse poder de abrir a nossa mente. Então, você hoje, eu hoje, nós podemos mudar a direção da nossa vida, o rumo da nossa vida. Se a aposentadoria vier, ótimo. Se não vier, eu tendo saúde, vamos trabalhar. É uma oportunidade que nós temos. Meu irmão, quando nós caminhamos neste mundo, dentro de um propósito de Deus, dentro da visão de Deus, Deus está caminhando neste mundo. É o reino dele aqui. Agora, não vai ser com esse olhar triste, abatido, cabisbaixo, deprimido. Tem que buscar a aposentadoria mesmo. Não tem outro recurso. Se for para andar assim, é preferível aposentar e ficar quieto em casa. Mas se você tem alegria, tem paz, tem saúde, caminhe. Caminhe. Deus viu num bebê de 3 meses um libertador para Israel. Um homem de 80 anos estava requisitando de Josué as terras para poder trabalhar.
80 anos, Caleb. Ô, peraí, você está distribuindo aí para todo mundo, só porque eu sou velho? E a minha porção aí, ó? Vamos buscar, vamos focar no propósito de Deus para a nossa vida. E Deus vai nos abençoar. Eis a história de Jacó. José, achei muito interessante isso. Fala, eis a história de Jacó, acho que vai contar a história de Jacó, vem a história de José. Por que a Torá faz questão de incluir José na história de Jacó? Parece que, né, a Torá pegou José e colocou dentro assim, ó. A vida de José faz parte do chamado dos patriarcas. E é como se ele concluísse o trabalho deles. Jacó teve 12 filhos, mas a história gira em torno de 2, José e Judá. Eles representam a história do povo de Israel e do Messias Yeshua. Bereshit, Gênesis, se encerra com o final da vida de Jacó e José, concluindo o histórico familiar. Em Shemot, Êxodo, a história muda de personagem. O livro de Êxodo já começa com a história de Moisés. Esse livro, Bereshit, encerra a vida dos patriarcas, o trabalho dos patriarcas, a história familiar dos patriarcas. Por isso a importância agora que Deus viu de concluir essa história dos patriarcas, aquilo que ainda não, de certa forma, ainda não havia sido feito através de Abraão, Isaque e Jacó, Deus complementa agora com a vida de José. E José trazia más notícias a respeito deles a seu pai. Ele poderia repreender os irmãos e resolver a questão, mas preferiu contar para o pai. Os rabinos dizem que, por causa da Lashon Hará, José passou 10 anos preso no Egito. Eu fiz questão de grifar ali também, preferiu, que era para mim não esquecer. Isso é uma opção nossa, meu irmão, falar do próximo ou não. Ali diz, né, ele preferiu, a Torá, a Bíblia narra, fala que ele foi lá, viu, né, se ele viu, ele teve discernimento que estava errado. Se ele teve o discernimento que estava errado, ele poderia ter tentado resolver a situação, mas ele veio e contou para o pai. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Ao invés das pessoas tentarem resolver a questão entre elas, elas viram as costas para aquela pessoa e saem difamando a pessoa agora pelas costas. Meu irmão, isso não passará impune. Não é por aquele que está sendo agredido ou foi ofendido. Muitas vezes nem sabe de onde partiu os comentários, o disse-me-disse. Mas é principalmente por aquele que se diz servo do Senhor e não domina a sua língua. Tenha certeza que há um preço a ser pago. Isso não ficará impune. Não é porque o pastor está jogando praga. Não. É pelos princípios que a gente vê na palavra de Deus. Se não houver arrependimento, dá tempo, irmão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, pare de difamá-lo. Seja honesto consigo mesmo, com Deus. Procure a pessoa e diga, te difamei. Me perdoe, ou não entendi mal, eu entendi mal a situação, não sei. Mas seja sincero e pare com essa Lashon Hará, porque senão você vai ser escravo, vai viver preso, não numa penitenciária, preso muitas vezes em você mesmo, no seu pecado. Olha, estou no 2º versículo. E o 2º versículo eu tive que dividir em 3 partes, de tanta informação que tem para nós. Mas eu não podia deixar passar esse detalhe desse versículo, dessa Lashon Hará.
Verso 3. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Este amor de Jacó por José pode ser entendido pelas várias semelhanças entre os dois. Além de ser o filho da mulher que realmente amava, olha que interessante, quantas coisas, né, identificava Jacó e José. Tiveram uma mãe estéril e nasceram por intervenção divina. Foram odiados por seus irmãos. Quase foram mortos pelos irmãos. Se tornaram ricos. Se casaram fora da terra. Foram acompanhados por anjos. Os sogros de ambos foram abençoados por causa deles. Viajaram ao Egito. Ambos pediram que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Morreram no Egito. É muita semelhança, é muita afinidade, né, para pai e filho. Verso 3. E fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Quanto valeria essa quetonet passim? O Talmud entende que significa túnica de seda. E avalia seu custo em 4 ciclos. Um valor irrisório diante dos problemas causados. Segundo os sábios talmúdicos, esta foi a causa inicial do exílio no Egito e ponto crucial da história de Israel. Olha, eu não tinha percebido esse detalhe. Todo mundo fala isso. Por que Israel? Porque foi para o Egito. Na verdade, a túnica. Foi essa túnica que levou José para um poço, do poço apareceram os ismaelitas, dali ele foi vendido para Faraó. E eu fiz questão de olhar, um ciclo é mais ou menos de 12 a 15 gramas de prata. Então, 1 quilo de prata hoje, segundo o que eu vi, né, o senhor Google, R$ 1.300. Sabe qual é o valor dessa túnica nesse princípio aí? R$ 96. R$ 96, R$ 100 a túnica. Será que essa túnica mesmo foi o motivo de tudo? Olha ali. Não foi uma mansão ou o carro do ano a causa do ódio dos irmãos de José, mas o tratamento que recebiam do pai. A Torá nos revela falhas psicológicas na criação dos filhos. Podemos reconhecer as qualidades de um filho, mas não podemos preferi-lo aos demais. Um filho pode ser diferente dos outros, mas isso não implica que ele é melhor. Devemos destacar a qualidade de todos eles e evitar comparações que só aumentam as rivalidades. Meu irmão, isso é muito perigoso. E eu tenho muito cuidado com isso. Não fazer comparação do Felipe com ninguém. Por quê? É muito comum, um filho, às vezes, te trata de uma maneira muito diferente dos demais. E se você embarcar na onda dele, ele vai virar o seu preferido mesmo. E, às vezes, na falta de vigilância, nós fazemos as comparações. Porque seu irmão, pronto, já detonou a bomba. Então, pais, cuidado com o relacionamento com os filhos. Eu estava aqui orando, recebi uma notícia, meu coração se alegrou muito. Está vindo gêmeos aí para a congregação, olha que bênção. Não, vocês aguardem mais um pouquinho, vocês estão muito curiosos. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, cuidado. Cuidado na forma como você trata seus filhos. Para que no futuro você não venha
sofrer consequências com uma atitude que você não avaliou direito, que você não pensou direito, que você não agiu da melhor maneira. Os filhos de Léia, isso aqui é muito forte. Os filhos de Léia herdaram um complexo de inferioridade da mãe, que se sentia inferior a Raquel, por causa do amor que Jacó sentia por ela. Esse complexo faz com que a pessoa sinta que os outros são amados e ela não. Outros são aceitos e ela não. Ele leva a pessoa ao autodesprezo, à baixa estima. Com isso, ela não se sente bem e feliz consigo mesma. Meus irmãos, são coisas que nós vemos aí no dia a dia. Um complexo de inferioridade. Às vezes a pessoa passou por um trauma, por uma situação, e vai vivendo preso naquilo, vai carregando aquilo. Daqui a pouco os filhos vão vivendo isso, vão se alimentando também disso, desse relacionamento, dessa situação. E aquela coisa vai passando e você olha, é uma família opressa, uma família angustiada, uma família que não tem paz, que não tem alegria, que não se dá bem com ninguém, porque, na verdade, a pessoa está presa em si mesma, ela odeia ela mesma. E esta manhã, se tem alguém, ou aqui, ou pela TV Sião, eu quero declarar, quero profetizar que você pode sair dessa situação, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a lei, a Torá do Senhor, ela é perfeita e ela restaura, ela refrigera a nossa alma. Então tome posse da palavra do Senhor nesta manhã. Não tome posse dos maus exemplos, não tome posse dos seus traumas, não tome posse das situações que você já viveu, tome posse daquilo que tem pela frente, daquilo que virá, da bênção do Senhor, do milagre do Senhor, da palavra do Senhor sobre a sua vida, do amor do Senhor derramado no seu coração, da alegria do Senhor. Comece a viver isso e você vai ver a situação mudando. Você verá as pessoas olhando para você de uma maneira diferente. E você sentirá que o amor existe sim. O amor é real. Ele não é ilusório, é algo concreto que nós podemos sentir, que nós podemos compartilhar, que nós podemos dividir. Mas tem que sentir para dar. Esse é o detalhe. Essa é a diferença. A psicologia diz que a infância de uma criança é decisiva para a sua adolescência, juventude e fase adulta. A criança que ouve palavras como você é burra, você não vale nada, não quero te ver, vai crescer com complexo e isso vai alterar a sua personalidade. Pais, cuidado com suas palavras. Por que eu falo dos pais? Às vezes os pais ela recebem amor, às vezes ela está recebendo isso lá fora. É o bullying na escola, é trauma que outras crianças levam para ela, outros relacionamentos na fase de juventude causam. Mas quando é do pai e da mãe, já ouvi até um ai aqui mais forte. Quando é do pai e da mãe, o estrago é bem maior. Porque, normalmente, pais e mãe foram dados a ele, para ele amar, para ele admirar, para ele até mesmo seguir o exemplo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A ausência dos pais, e principalmente da mãe, cria um vazio emocional na criança que não pode ser preenchido com nada, somente Deus para curar sua alma ferida. Meu irmão, até para pregar hoje em dia isso aqui é difícil, porque nós sabemos a situação da família hoje. Quantos pais aí que estão desempregados já há meses?
E é a esposa, é a mãe que está sustentando, é a mãe que está vindo com o salário no final do mês. Então, não é justo a gente jogar esse peso para cima da mãe, porque você está trabalhando, então seu filho é assim. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas tem pessoas que podem avaliar melhor a sua situação. O salário do marido dá. Dá. Talvez não dá para tudo aquilo que pensava. Mas dá para você passar os 5, 6 primeiros anos junto com seu filho, inculcando nele valores, princípios, amor. Talvez você vai sacrificar um pouquinho da sua vida pessoal, dos seus prazeres, das suas viagens, seus cremes, suas roupas. Mas você vai ter um homem lá na frente, com caráter, com personalidade, com princípios, com valores, que você vai poder olhar para trás e falar, isso nós ensinamos. Dificilmente você vai encontrar uma babá que possa fazer isso, principalmente se for eletrônica. Não falei que você não encontra. Tem babá aí que às vezes está até melhor do que certas mães. Mas a responsabilidade é nossa. Se não temos condições de exercê-la num momento, contamos com a graça e a misericórdia de Deus. Mas se temos condições, vamos responder a Deus também pela nossa negligência. Muitos filhos têm dificuldade em se relacionar com Deus, porque não tiveram um bom relacionamento com seu pai. Se um pai é ausente e não demonstra preocupação com o filho, a criança também pensa que Deus não se preocupa com ela. A primeira referência dos filhos são os pais, meu irmão. Eu já passei por essa experiência, né, de ir aconselhar uma pessoa e falar, Deus é pai. Virou para mim e falou, e o que é pai? O que é ter um pai? Eu fui abandonado com 2 anos de idade. Então, sério, precisamos de avaliar. Se o filho não tem regras claras, constantes e é corrigido, também terá dificuldades em crer, obedecer e aceitar a disciplina de Deus. Olha, tem pais que um dia é uma coisa, um dia é disciplina de um jeito, outro dia é outra. Filhos, meu irmão, ele entende a linguagem. Não se iluda. Se você deixar com 3 anos, ele te manipula. Que 3 anos? 3 anos já está velho. Com 6 meses ele já chora lá no berço, não está com fome, não está com nada, quer ir para a cama. Quer dormir lá no meio, no calorzinho. Ah, é tão pequenininho. Depois quer achar ruim, com 40 anos não saiu de casa. Se os pais falam mentiras entre si ou com os filhos, eles também vão pensar que a Bíblia não representa toda a verdade. Pais que não elogiam e valorizam o esforço dos filhos, os levam a pensar que também não tem valor para Deus. Me desculpe se eu estiver pegando pesado, mas estou fazendo uma analogia sobre nosso dia a dia e nossa vida espiritual. Nossa responsabilidade como filhos de Deus. Filho que é valorizado pelo que é e por aquilo que faz, aprenderá a dar valor a si mesmo e dará valor aos outros, sem ter sentimento de inveja em relação ao sucesso dos outros. Quando você alimenta o seu filho, meu irmão, com amor, com carinho, com aquilo que ele precisa naquela faixa etária da sua vida, seja bebê, criança, adolescente, ele não vai ter que ficar olhando para o vizinho, não. Porque o pai do meu colega,
Ah, porque o meu colega... É muito comum a gente ouvir isso. Menino já chega da escola, 6 anos, ah, pai, sabe o meu coleguinha, ele ganhou. Já começa. Às vezes, no fundo, já é um sentimentozinho de inveja que está rolando ali por trás. E você achando que ele é uma gracinha. E é, mas precisa de ser corrigido. Verso 5. José teve um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Na verdade, José teve 2 sonhos. Embora tenham sido idênticos, eles contêm 2 significados. O que podemos extrair deles? O primeiro faz alusão às coisas da terra. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo. E o segundo faz alusão às coisas dos céus. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas. Todo mundo lembra dos sonhos, né? A história está bem contada. Então, vamos lá. Isso nos lembra que não devemos separar a vida terrena da espiritual. Há uma realidade espiritual mais elevada que o nosso dia a dia material. O sonho de Jacó nos mostra que há uma escada apoiada na terra, cujo topo alcança os céus, com o incessante de ir e vir dos anjos. A escada de Jacó não estava flutuando, não. Havia conexão. Ela estava apoiada. E havia um incessante ir e vir. Havia um trabalho, havia uma comunicação, havia um elo entre o terreno e o espiritual. O Rebbe de Lubavitch, certa vez... vai pegar pesado, hein? Certa vez disse, homens que têm muitos deuses e um mundo são amedrontados por um revólver. Um homem que tem um só Deus e 2 mundos, nada tem a temer. Olha... Meu irmão, quem tem um mundo só e crê só nesse mundo, tem que correr atrás aqui. Tem que investir aqui, tem que fazer tudo o que tiver que ser feito aqui. Porque o teto dele é 7 palmos de terra. Mas quem tem um só Deus, ele tem 2 mundos. Porque ele vai fechar os olhos para esse, seja por causa de um revólver ou não. Ele vai fechar os olhos para isso, mas vai abrir para uma eternidade com Deus. Precisamos entender que a nossa vida material é que vai determinar a espiritual. Quando nossas ações físicas glorificam a Deus, vivemos já os princípios do reino aqui na terra. É aqui, meu irmão. A nossa prática é aqui. Não é lá, não. Aqui é o primeiro passo. Reconhecer Yeshua como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você já começa a trazer uma realidade espiritual para o seu dia a dia. E isso já não definiu por si só, não. É o que você vai fazer depois dessa decisão. Seu dia a dia, suas atitudes, seu trabalho, sua honestidade, sua perseverança, sua paciência, sua dedicação em ouvir a palavra, em praticar a palavra, é que vai determinar o restante. Não se iluda. Não é de bracinho cruzado, igual muitos de nós estamos, que a coisa vai acontecer naturalmente, não. Há um esforço, há um trabalho, há uma dedicação. Verso 7, atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Não podemos esquecer que essa paraxá é profética e que José tipifica Yeshua. Aqui eu encerro a parte familiar e vamos entrar na parte profética. Ao mesmo tempo que o sonho revela a ascensão de José, governador do Egito, mostra também o Messias sendo levantado dentre os mortos e todas as tribos de Israel ao seu redor se submetendo em obediência.
Sobre nós dominarás realmente? E com isso mais o odiavam por causa de suas palavras. E Yeshua também foi odiado por suas palavras. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Este sonho se cumpriu? Cumpriu? Quem acha que cumpriu? Não, não fica temeroso, não. Verso 11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Parcialmente, sim. Raquel, sua mãe, havia morrido, e Jacó não se inclinou perante ele no Egito. Isso mostra José como figura de Yeshua. Naquela época, era inconcebível um pai se dobrar diante do filho. Por isso que, ao ler o texto, o que nós lemos? Jacó guardava isso consigo mesmo. Jacó falou, tem alguma coisa aí. Esse sonho não está fechando. A mãe desse menino já morreu. Eu, pelo menos por enquanto, não penso em dobrar, não. E eu fui ler o restante da história, né, para ver, lá na frente, até terminar o livro. Jacó se inclinou com ele, mas em momento nenhum está escrito lá que Jacó se inclinou perante José. Um dia, todos os filhos de Israel, como estrelas, se inclinarão diante dele. Jacó, Raquel, os patriarcas, todos hão de prostrar diante do Messias e Yeshua. Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, Hinene, eis-me aqui. Apesar da rejeição dos irmãos, ele se dispôs a ir. Assim como Yeshua veio e sofreu toda a rejeição dos irmãos. Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem seus irmãos. No hebraico, a raiz é shalom, que significa paz, prosperidade, saúde. E Yeshua busca o shalom de Israel, seu bem-estar, prosperidade e saúde. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Mateus 26:4 diz, e deliberavam prender Jesus, à traição, para o matá-lo. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles os despiram da sua túnica. Mateus 27:35. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele. Olha que interessante isso aqui. Judá, Yehuda, disse a seus irmãos, que vantagem teremos se matarmos o nosso irmão? Venham, vamos vendê-lo, e não seja a nossa mão sobre ele. Mateus 26:15. E então, Yehuda Iscariotes foi ter com os principais sacerdotes e disse, quem me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Eles pegaram a túnica de José, mataram o bode e mergulharam a túnica no sangue. Este foi o animal escolhido por Deus em Yom Kippur. Mergulhar a túnica no sangue lembra duas coisas. O sangue de Yeshua sendo derramado por causa da rejeição dos seus irmãos. E a túnica manchada de sangue como base de seu reinado. Porque a túnica é símbolo de realeza, de autoridade. Verso 32, 35. Então enviaram a túnica a Jacó, dizendo, encontramos isso. Você a reconhece como a túnica de seu filho? Ele a reconheceu e gritou, é a túnica de meu filho. Algum animal selvagem fez José em pedaços e o devorou. Jacó rasgou suas roupas, vestiu pano de saco em torno da cintura e lamentou seu filho por muitos dias. Apesar de todos os seus filhos e filhas tentar consolá-lo, ele recusou todo o consolo. Jacó tinha uma esperança de que José ainda estava vivo e mais tarde pai e filho se encontram. A história dos judeus nos mostra, por diversas vezes, a recusa de serem consolados. Séculos depois, o profeta Jeremias disse,
Uma voz é ouvida em Ramá, lamento e choro amargo. É Raquel chorando por seus filhos, recusando ser confortada, porque seus filhos não vivem mais. Isto é o que Adonai diz: cessem seu lamento e sequem seus olhos, porque seu trabalho será recompensado, diz Adonai. Eles retornarão da terra dos seus inimigos. Durante o exílio babilônico, quando também se recusaram a serem consolados, lemos um salmo que retrata isto. Junto às águas, às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e lamentávamos enquanto nos lembrávamos de Sião. Tínhamos pendurado nossas liras nos salgueiros que ali haviam. Quando aqueles que nos tinham levado cativos pediram-nos que cantássemos uma canção para eles. Nossos torturadores exigiam alegria de nossa parte. Cante-nos uma das canções de Sião. Como podemos cantar uma canção sobre Adonai aqui em solo estrangeiro? Os judeus são um povo que se recusaram a serem confortados por quase 2000 anos, porque nunca perderam a esperança. Jacó viu José novamente. Os filhos de Raquel voltaram à terra prometida. Jerusalém é novamente sua casa. Nunca devemos perder a esperança. Ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias. Jacó não acreditou nas evidências, porque ele tinha algo que se lançava contra todas as provas: fé em Adonai, o Deus de seu avô e de seu pai, que também era seu Deus. Shabbat Shalom.